Ao vivo a São Paulo porque tem mais pesquisa sendo divulgada. Nesta semana aqui nós já tivemos Quest, já tivemos Datafolha e hoje temos Paraná Pesquisa sobre a eleição em São Paulo, os números com a Beatriz Manfredini. Beatriz. Colombo, e todas essas pesquisas já num cenário pós-debate da cadeirada, em que Datena deu aquela cadeirada em Pablo Marçal, então já pegando as consequências disso, tivemos outro debate no meio da semana, hoje temos mais um, portanto essa pesquisa Paraná, ela encerra esse ciclo de pesquisas, sentindo aí os efeitos da cadeirada. Vamos começar então falando da Paraná Pesquisas, que falou com 1.500 eleitores entre os dias 16 e 19 de setembro, ontem. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral no número 03057-2024. E a gente começa com o cenário da pesquisa espontânea, que é aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, às pessoas que estão sendo questionadas. Nesse cenário, nós temos, no primeiro lugar ali, na intenção de voto, Ricardo Nunes, do MDB, o atual prefeito e candidato à reeleição, com 18,7% das intenções de voto. Depois dele vem Guilherme Boulos, com 15,4% das intenções de voto, candidato do PSOL, seguido de Pablo Marçal, do PRTB, com 13,6%. Lembrando que a margem de erro na pesquisa Paraná é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, então os três se encostam aí na pesquisa espontânea. Tabata Amaral, do PSB, aparece com 4,6% das intenções de voto e José Luiz Datena com 2,9%. Depois nós temos Marina Helena, Ricardo Senesi e outras respostas pontuando menos de 1%. Aqueles que não sabem ou não responderam o primeiro turno na pesquisa espontânea são 38,4% e os brancos e nulos 5,4%. Partindo para um outro cenário de primeiro turno, na pesquisa estimulada, em que os nomes dos 10 candidatos à Prefeitura de São Paulo são apresentados aos eleitores, nós temos Ricardo Nunes na frente com 26,8%, seguido de Guilherme Boulos com 23,7% e Pablo Marçal com 21%. Dá para perceber aquele movimento das outras pesquisas de Ricardo Nunes despontando aí um pouco à frente de Guilherme Boulos e Pablo Marçal em uma tendência ali de estabilidade ou de queda, dependendo da pesquisa, pegando alguma distância dos dois primeiros colocados. Depois nós temos Tabata Amaral com 8,3% e José Luiz Datena com 7%. Tabata e Datena permanecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Marina Helena, do Novo, teve 1,9% das intenções de voto e Altino Prazeres, Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senesi pontuaram menos de 1%. Os que não sabem ou não responderam são 4,8% e os brancos e nulos 6,2%. Agora a gente parte para um cenário de segundo turno, São 3 cenários diferentes feitos pela Paraná Pesquisas. O primeiro entre os 2 primeiros colocados, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nesse cenário, Ricardo Nunes leva a melhor com 50,1% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos com 32,1%. Os brancos e nulos são 11,7% e os que não sabem ou não responderam, 6%. Em um segundo cenário, em que nós temos Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Guilherme Boulos aparece na frente com 43,6% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal, com 37,9%. Nesse cenário, os que não sabem são 6% e os brancos e nulos, 12,5%. Já em um terceiro cenário de segundo turno, em que nós temos Ricardo Nunes contra Pablo Marçal, Ricardo Nunes leva a melhor com 52,3% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal, com 27,4%. Os brancos e nulos são 14,5% e os que não sabem ou não responderam, Colombo, 5,7%. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, trazendo os resultados da Paraná Pesquisas. Mais um lance da pesquisa que acaba de ser divulgado, uma rodada da pesquisa que acaba de ser divulgado. O Cristiano Vilela está nos esperando.
Neste ano aqui, Vilela, os diferentes institutos, e cada um deles tem uma forma de coletar os dados, né? A Quest, por exemplo, vai à casa das pessoas, o Datafolha pega em corredores onde há fluxo de gente, a Atlas faz pela internet, então isso obviamente gera um descompasso entre os números, mas todas elas têm mostrado alguma coerência, né? Os movimentos dos candidatos, que são o que é mais importante a gente observar numa pesquisa nesse momento, mais do que o número, é o movimento, a tendência, as tendências têm sido as mesmas, né? E a Paraná Pesquisas, de certa forma, ratifica o que o Datafolha disse ontem. Exatamente, Colombo. Nós temos aí todos os institutos demonstrando aproximadamente números bastante semelhantes, com tendências bastante semelhantes. E em pesquisa eleitoral, a análise ela tem que ser feita justamente nas tendências, justamente na curva de subida, de descida ou na estabilização dos candidatos. E um aspecto que chama bastante atenção nesse processo eleitoral, ele é o aspecto de que nessa rodada de agora, pós-cadeirada, nós não tivemos talvez uma influência positiva em favor de nenhum dos candidatos. Algo que talvez se imaginou que pudesse ter alguma influência positiva em relação a Marçal, que foi quem sofreu a agressão naquele debate, mas não, quer dizer, os números de Marçal continuaram os mesmos, o que aumentou, inclusive, foi um pouco da rejeição. E que no caso de Datena, que poderia ter sofrido uma rejeição maior diante do ato de agressão praticado, ele acabou também se mantendo estabilizado, mas a sua rejeição diminuiu de uma forma geral. Então, você percebe que mesmo tendo havido um episódio tão grave como esse, ocorrido no debate da TV Cultura, mas mesmo assim, os números permanecem os mesmos, corroborados, cada um pelo outro instituto de pesquisa, todos mantendo realmente a mesma coerência.